Esse pessoal se estabeleceu no Brasil, como todos os imigrantes, teve uma vida sofrida, viveram bem, criaram suas famílias, mas hoje não vem mais coreanos para o Brasil, eles não precisam mais vir para o Brasil, porque o país deles se desenvolveu mais rapidamente que o nosso, enquanto que o Brasil, nos anos recentes, exportou brasileiros. Um dos maiores produtos de exportação brasileiro foram os brasileiros. Os Dekasegi, no Japão, que chegaram a ser uma comunidade muito numerosa no Japão, e outros mais exóticos, como travestis no Bois de Boulogne, ou na Itália. Então, o Brasil realmente exportou. Existe uma comunidade brasileira grande, certamente, nos Estados Unidos. E é uma pena, porque o Brasil, que era um país que importava talento, passou a exportar talento. Isso realmente é lamentável para o futuro do país. Ok, o que o Brasil fez e o que a Coreia fez? Onde estão os números? Bom, um dos números desagradáveis do Brasil é que a carga tributária aumentou muito. Uma coisa que não deveria ter sido feita. Em uma década passou de 28% para 38% do PIB. Isso realmente é um escândalo. Tem um número que eu estou procurando, eu achei finalmente. Bom, o Brasil começou a produzir ciência, passou a produzir muita ciência, aumentou a participação na produção científica mundial. Mas, lamentavelmente, a tecnologia ficou atrás. Vejam o dado. Em 1980, pesquisadores brasileiros publicaram cerca de 1,9 mil artigos em periódicos indexados. Os coreanos que estavam vindo no Brasil nessa época publicaram apenas 230. 20 anos depois, ano 2000, a produção científica brasileira aumentou muito. Foi para 9,5 mil artigos. Um grande avanço. Já os coreanos passaram para 12,2 mil. Eles multiplicaram a produção científica muito mais do que a nossa. E veja, eu não estou falando de tecnologia ainda, estou falando de ciência. Quando se trata de tecnologia, a coisa é pior. Veja o caso das patentes. Vocês me desculpem o dado ser um pouco antigo, mas é que como eu tive que vir aqui apressadamente, não pude pesquisar um número mais recente. Mas é um número significativo, os dados são de 2004. Instituições e empresas do Brasil, com a Petrobras em primeiro lugar, e, por que me pareça, a Unicamp, também forte, quem diria, com a universidade, registraram 106 patentes nos Estados Unidos, contra, pausa, 4.428 sul-coreanos. Eles nos passaram em ciência em 20 anos, eles nos passaram em patentes muito mais em 20 anos. O que nós fizemos nesses 20 anos? Bom, eu, aqui na Folha, escrevemos sobre ciência. Escrevia sobre a produção científica dos brasileiros. Escrevia bem menos sobre as inovações tecnológicas dos brasileiros. Bem menos. E essa é a realidade, que eventualmente vai ter que ser mudada, senão esse país vai continuar sempre, eternamente deitado em berço esplêndido. Como se dizia antigamente, o Brasil é o país do futuro, e desse jeito vai ser sempre o país do futuro. Mas, claro, existe a ciência de show, né? Ou ciência, tecnologia de show. Um episódio que eu acho particularmente lamentável é a recente missão espacial que levou um astronauta brasileiro para o espaço. Teoricamente, essa missão ela teria que estar inserida em um contexto maior do desenvolvimento aeroespacial brasileiro. A missão tripulada era parte de um projeto que incluía a participação brasileira na Estação Espacial Internacional, mas que também incluía o desenvolvimento de satélites, tecnologias de geoprospecção, geossensoriamento, e também incluía o veículo lançador de satélites, ou seja, era parte. A parte realmente importante, que teria efeitos na economia, na ciência, na tecnologia, foi deixada de lado. O foguete explodiu, houve problema, houve perda para famílias lamentáveis,
Mas o nosso astronauta foi para o espaço levando um monte de cacarecos inúteis. Levou camisa, bandeira brasileira, levou uma réplica do chapéu do Santos Dumont, fez uma plantação de feijão no espaço. Na minha modesta opinião, foi uma palhaçada completa, que terminou com ele deixando a Força Aérea depois para iniciar uma vida na iniciativa privada por conta da fama que teve, seus 15 minutos de fama. Eu até acho ele uma pessoa simpática, o astronauta, o Marcos Pontes. Ele é uma pessoa agradável, simpática, mas ele fez um papel patético nessa história, como, aliás, o nosso presidente, que ligou para ele ficou falando de futebol. Bom, coisas patéticas e o nosso presidente são duas coisas intimamente ligadas, que me perdoem os que votaram nessa figura apedeuta. Bom, o primeiro astronauta brasileiro fez uma missão que custou $1 milhão por dia. O que ele fez, basicamente, lá em cima? Apertou um monte de botõezinhos, conversou com o presidente, fez imagens, ponto. Enquanto que, em missões muito menos emblemáticas, midiáticas, pesquisadores brasileiros, como pesquisadores da UFSCar, por exemplo, levaram experimentos sérios dentro dos ônibus espaciais americanos que tiveram repercussão científica verdadeira e não um simples showmanship. Só faltou levar um pandeiro, um sambinha, uma garrafa de cachaça para o espaço. Imaginando quanto custaria essa cachaça na volta. Bom, já citei os números, vamos citar outros mais tristes ainda. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica mostrou que 59% dos alunos da 4ª série do ensino fundamental não conseguem compreender o que leem. Sim, se eu entregar isso na mão de um aluno desses, eles não vão entender o que está escrito aqui. E eu, como jornalista, procuro ser didático, procuro ser claro, procuro deixar muito bem especificado o que eu estou dizendo, a minha opinião, o que é fato, o que é opinião, etc. Na 4ª série do ensino fundamental, 55,4% dos alunos conseguem entender apenas frases simples. Oi, mano, tá ligado? Não textos completos. Coisa grave. 6% dos estudantes terminam 11 anos de escola com conhecimentos adequados em português. 6%. Quando se trata de matemática, melhora um pouquinho. 7%. Bom, eu posso reclamar porque eu fui um péssimo aluno de matemática. Mas, entendia. Quando a gente compara com outros países, a coisa é mais grave ainda. Certa vez fizeram testes, sempre são feitos, periodicamente, o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. 32 países, os mais variados tipos. O Brasil quase sempre está na lanterninha. Claro, estou falando de países sérios, eu não estou incluindo a Somália, não estou incluindo países que vivem em guerra, o Iraque, o Afeganistão, incluindo países Coreia, França, Itália, Argentina, Chile, certo? Países que têm uma educação pública que funciona. Outro dia eu precisei instalar uma estante redonda na minha sala. Redonda. Lá foram os 2 especialistas da loja furar a parede para instalar a estante. Eu falei, olha, vocês instalam na mesma altura desse espelho. Ficaram um tempão pedindo para lá e para cá, treina, tudo quanto é coisa. Fizeram os furos, claro, a estante ficou abaixo do espelho. Então você vê, a mão de obra brasileira, ela não tem formação adequada para colocar uma estante na parede. Claro, posso estar exagerando. Existem bons profissionais no Brasil, não vamos botar todos no mesmo saco. Mas esse caso foi emblemático da falta que faz o conhecimento, e um conhecimento simples. Colocar uma estante numa parede.
Porque no Brasil o conhecimento fica em segundo plano.